Fala, meus amores, JP, Biologia Born aqui na área, para falar sobre um sistema muito importante, tá? Um sistema que é bastante importante para a biologia, para a medicina, para as áreas da saúde em geral, chamado de sistema endócrino, beleza? O sistema endócrino, pessoal, é um sistema que é responsável pelo estudo das glândulas endócrinas, que são glândulas no nosso corpo responsáveis pela produção necessariamente de hormônios, tá? Hormônios esses que são tidos como mensageiros químicos, são substâncias capazes de controlar o funcionamento de alguns órgãos do nosso corpo e de diversas ações ou funções do nosso organismo, tá? E existem, pessoal, diversas glândulas endócrinas no nosso corpo, diversas, tá? Tem as glândulas tireoide, paratireoides, certo? As suprarrenais, tem a glândula pituitária, que é conhecida mais como hipófise, tá bom? Tem o ovário, né? Os testículos, o pâncreas, enfim, tem um monte de glândula aqui pra gente estudar, tá? Eu vou falar de cada uma dessas glândulas para vocês e de cada um dos hormônios que, de certa forma, são produzidos por essas glândulas endócrinas, beleza? Aí, pessoal, com relação à hipófise ou glândula pituitária, também conhecida como glândula mestra do nosso corpo, tá? Essa glândula está localizada numa região chamada de cela túrcica, tá? Que é uma região do osso esfenoide no nosso crânio, tá bom? Essa glândula, pessoal, ela está dividida basicamente em 3 porções. No ensino médio, a gente estuda basicamente as 2 principais porções dessa glândula, mas eu elenquei aqui 3 porções principais, tá? Existe uma porção anterior chamada de adenohipófise, tá? Existe uma porção posterior chamada de neurohipófise, beleza? E existe uma porção mediana chamada aí de pars intermédia, beleza? Aí, ó, com relação à adenohipófise, galera, a adenohipófise, ela produz hormônios chamados de hormônios tróficos, tá? Em que hormônios tróficos são aqueles que controlam o funcionamento de algumas outras glândulas, tá? Então não esquece, todas as vezes que vocês se depararem com o termo trófico, tem a ver necessariamente, tá certo? Com uma glândula que de certa forma controla outra. Então hormônios tróficos são hormônios que controlam a ação de outras glândulas, tá? E a adenohipófise também é responsável pela produção de prolactina, que eu vou falar já para vocês o que é a prolactina, tá bom? Aí, pessoal, já a neurohipófise, tá? É a porção da hipófise responsável por armazenar e liberar hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Então, a neurohipófise tem uma relação muito estreita com o hipotálamo e eu vou falar já disso para vocês, tá? E a pars intermédia, ela tem função de produção aí necessariamente de hormônios melanotróficos, que são responsáveis pela pigmentação da nossa pele, responsáveis aí, né, pela produção de melanina, tá? Além disso, né, a pars intermédia também está relacionada, tá, com a produção de esteroides, de hormônios sexuais por parte aí das suprarrenais, tá bom? Então a pars intermédia, ela tem aí essa função aí um pouco diferente, tá? Aqui nós temos elencado nesse slide todos os hormônios da adenohipófise e todos os hormônios, né, que são vinculados à neurohipófise, mas são produzidos pelo hipotálamo, tá certo? E eu vou falar de cada um desses hormônios para vocês. Primeiramente, os hormônios da adenohipófise, tá? Galera, apesar da adenohipófise produzir, né, os seus próprios hormônios e ser conhecida como uma glândula mestra, tá? Esses hormônios que são produzidos pela adenohipófise, na verdade, a produção deles é controlada, tá, pelo hipotálamo, beleza? Então esses hormônios são produzidos pela hipófise, mas a sua produção ela é controlada por hormônios liberadores hipotalâmicos, beleza? Então mesmo a adenohipófise produzindo seus próprios hormônios, essa produção hormonal ainda é controlada necessariamente pelo hipotálamo, tá? Aí, ó, primeiro hormônio que a gente vai falar, né, é o hormônio somatotrófico, tá certo? STH ou GH. GH significa Growth Hormone, tá? Justamente porque esse hormônio é conhecido como hormônio do crescimento,
tá bom? A somatotrofina, o hormônio somatotrófico, é um hormônio do crescimento, em que ele induz o crescimento de ossos, de músculos, tá? E no crescimento de ossos, esse crescimento ele é induzido a partir de uma ossificação endocondral, tá? Em que há a participação necessariamente da cartilagem epifisária, que é aquela cartilagem que fica na epífise dos nossos ossos, tá? Além disso, esse tipo de hormônio também está vinculado à mobilização de gordura, principalmente durante a infância e a adolescência, tá? Fazendo com que essa gordura seja muito utilizada para a síntese de ATP, tá bom? Então, são as principais funções do GH. Existem algumas comorbidades vinculadas, tá, a uma produção excessiva ou uma escassez de GH ou de STH, somatotrofina ou hormônio somatotrófico, que é basicamente a mesma coisa, tá? E quais são as comorbidades associadas, né, à disfunção, digamos assim, dessa glândula na relação com a produção desses hormônios? Quais são as comorbidades? Nós temos aí, né, o nanismo hipofisário, o gigantismo hipofisário e a acromegalia, que eu vou mostrar já já para vocês, beleza? Aí, ó, depois do hormônio somatotrófico, nós temos o hormônio tireotrófico. O hormônio tireotrófico é um hormônio que controla a tireoide, tá certo? É um hormônio que controla a produção de hormônios tireoidianos, tá? Então, necessariamente, o hormônio tireotrófico controla a produção de T3, T4 e tireocalcitonina, tá bom? Então aqui nós temos hormônios, né, tireotróficos que controlam, tá, a produção hormonal por parte da tireoide, beleza? Depois nós temos aqui um hormônio adrenocorticotrófico. Galera, o hormônio adrenocorticotrófico controla a produção hormonal de hormônios, né, das adrenais ou glândulas suprarrenais, que é a mesma coisa. Tá bom? Aí esse hormônio aqui, adrenocorticotrófico, ele controla a produção de hormônios, né, adrenais da porção cortical das suprarrenais. Eu vou mostrar para vocês o que é uma porção cortical e o que é uma porção medular, tá? Mas só para vocês saberem, o hormônio adrenocorticotrófico, né, controla aí a produção de hormônios da região do córtex das adrenais, beleza? E aqui, pessoal, mais abaixo, nós temos hormônios gonadotróficos, tá? Que são hormônios que servem necessariamente para controlar a produção hormonal das gônadas. Para quem não sabe, testículo e ovário não produz somente gametas. Testículo e ovário produz também hormônios, tá? Por exemplo, nós temos o hormônio aí, que é hormônio folículo estimulante, tá certo? Que, de certa forma, né, controla nos ovários necessariamente o amadurecimento do folículo ovariano, tá? Bem como também está vinculado à liberação de estrógeno, ou seja, o hormônio folículo estimulante, tá? Ele induz a produção de um outro hormônio que é o estrógeno por parte dos ovários. Olha que interessante, né? Além disso, nós temos também um estímulo por parte desse hormônio folículo estimulante nos testículos, em que nos testículos ele induz a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoides, tá? Com relação ao segundo hormônio gonadotrófico, é o hormônio luteinizante, ou LH. Esse hormônio luteinizante, ele estimula a ovulação, tá? Bem como estimula também a liberação de progesterona por parte de uma pequena estrutura chamada de corpo lúteo, tá bom? Que é formada durante a ovulação. Então, durante a ovulação, tá certo? Que é estimulada pelo próprio hormônio luteinizante, ocorre a formação de uma estrutura chamada de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, por si só, produz a progesterona, tá? Que é induzida pelo próprio hormônio luteinizante, tá? Nos testículos, esse hormônio luteinizante, ele estimula a liberação de testosterona por parte das células intersticiais de Leydig, né? Essas células eu vou falar já já delas para vocês, tá? E por último aqui, pessoal, nós temos a prolactina, em que a prolactina é um hormônio que estimula contrações necessariamente, tá
tá certo? Contrações não, perdão, o crescimento de glândulas mamárias. Então a prolactina ela induz o crescimento e a formação das glândulas mamárias, principalmente nas mulheres. Nos homens, durante a adolescência, né, existe uma produção um pouquinho maior, mas normalmente nos homens a produção é muito baixa, tá? Pelo fato de que na adolescência a produção nos homens ela é um pouquinho maior, isso faz com que os homens desenvolvam, né, o que é chamado popularmente aqui no Nordeste de pedra no peito. O homem, durante a adolescência, né, ele adquire glândulas mamárias um pouquinho maiores, fazendo com que o peito, o mamilo, fique um pouco maior, tá certo? Isso causa dor na região ali das glândulas mamárias, do mamilo necessariamente, beleza? Então, no homem, a produção é muito baixa. Quando a produção ela é mais elevada, ela causa ginecomastia, tá? Mas normalmente a produção é muito baixa e aumenta só um pouquinho, tá? Durante a adolescência. Aqui nós temos um caso de nanismo hipofisário, tá? Daquele ator que eu não me recordo o nome dele, em que participou aí de Game of Thrones, participou, né, do filme lá da Marvel, né, da Guerra Infinita e tal, enfim, participou de vários filmes. Já aqui nós temos o gigantismo hipofisário, tá? Em que o aumento da produção, né, do hormônio chamado de GH, por exemplo, ele faz com que o indivíduo cresça muito em estatura, tá? Esse excesso de produção de GH, que causando o aumento da estatura, né, ele tem esse efeito quando ele ocorre, quando esse aumento ocorre, por exemplo, na adolescência ou na infância, tá bom? E na fase adulta, quando há um aumento muito grande, né, de STH ou GH, que é a mesma coisa, o indivíduo adquire uma chamada de acromegalia. Na acromegalia, o indivíduo ele termina sofrendo uma deformação física, principalmente facial, adquirindo assim traços um pouco mais grosseiros, beleza? Existia um homem que foi muito famoso no século XX, no início do século XX, chamado de Maurice Tillet. Né? Se não me engano, ele foi britânico, tá? Ele foi um poeta, um ator, né, que era muito inteligente, era poliglota, inclusive, falava muitos idiomas, né? Alguns relatos mencionam que ele falava até 14 idiomas, olha que absurdo, em que esse rapaz ele terminou migrando para os Estados Unidos, tá? E terminou enveredando aí por uma carreira nas lutas livres, né? E ele foi um homem, né, muito famoso na luta livre e ele, de certa forma, serviu de inspiração para a criação de um personagem muito famoso na cultura pop, que foi justamente o Shrek, tá? O Shrek foi inspirado nesse rapaz que tinha acromegalia, tá bom? Aí, ó, com relação à neurohipófise. A neurohipófise, como eu já mencionei para vocês, é a porção posterior da hipófise, tá? E ela, de certa forma, armazena e libera hormônios hipotalâmicos. E que hormônios são esses? O primeiro deles é o hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, é um hormônio necessariamente que induz a reabsorção de água, principalmente no túbulo contorcido distal dos nossos néfrons, e também do ducto coletor, associado também nos nossos néfrons. Ou seja, né, esse hormônio induz a reabsorção de água nos nossos rins, tá? Em que essa água retorna para os vasos sanguíneos, causando uma possível volemia, um aumento do volume sanguíneo, tá? Em excesso, essa grande absorção pode causar, de certa forma, tá? Um excesso da produção desse hormônio, tá? Pode causar, de certa forma, uma hipertensão, um aumento da volemia sanguínea, tá certo? E, além disso, pessoal, digamos que uma ausência da produção desse hormônio pode causar uma desidratação, né? Que está associada a uma comorbidade chamada de diabetes insípidos. Então, a diabetes insípidos está relacionada diretamente, tá, com a deficiência na produção do hormônio antidiurético, tá certo? Na diabetes insípidos, o indivíduo tem desidratação, ele urina bastante, tá certo? Ele pode apresentar uma hipotensão, enfim, são características associadas a essa comorbidade, tá? Que está vinculada à deficiência na produção desse hormônio aqui, tá certo?
Esse aumento da absorção de água nos néfrons causado por esse tipo de hormônio, ele é determinado pelo aumento da permeabilidade dos ductos ou túbulos que eu mencionei anteriormente. Então, os ductos ou túbulos do néfron que eu mencionei anteriormente aumentam a sua permeabilidade, fazendo com que haja uma maior absorção de água. E isso ocorre graças à ação desse hormônio ADH aqui, tá? Outro tipo de hormônio, que é muito conhecido, que é produzido pelo hipotálamo também, mas é armazenado e liberado pela neurohipófise, é a ocitocina. Galera, a ocitocina está vinculada diretamente, tá, à ação de contração intrauterina durante o parto, tá? E também está associada à contração de células mioepiteliais das glândulas mamárias, atuando necessariamente na ejeção de leite durante a amamentação, tá bom? Além disso, há muitos estudos que mostram que a ocitocina também está vinculada ao orgasmo, tanto masculino ou feminino, realizando aquelas contrações rítmicas características do orgasmo, tá? E além disso, tá, está muito vinculado também à questão afetiva, tá? Muitos afirmam que ele é o hormônio da paixão, em que quando se encontra apaixonado, há uma grande produção de ocitocina, beleza? Além disso, relações afetivas também familiares também podem promover a produção de ocitocina, beleza? Com relação à tireoide, galera, a tireoide, ela é uma glândula que está presente na região aqui, do nosso pescoço, próxima aos primeiros anéis cartilaginosos da traqueia, tá? Em que esse hormônio é responsável principalmente pela produção do T3, tá? Que é o triiodotironina, que é um hormônio muito importante, T4, que é a tiroxina ou tetraiodotironina, tá? E também a tireocalcitonina. São os 3 principais hormônios produzidos pela tireoide, beleza? No caso do T3 e T4, são hormônios que controlam necessariamente o metabolismo celular e, de certa forma, de maneira randômica, o metabolismo corporal no nosso organismo, tá? E esses hormônios, pessoal, estão vinculados diretamente a reações de oxirredução na respiração celular. Então, eles estão associados diretamente também à produção energética no nosso corpo, tá? Deficiências na produção desse hormônio, ou produção em excesso ou pouca produção, tá? Isso causa 2 comorbidades chamadas de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, tá? O hipertireoidismo está vinculado a uma produção excessiva de T3 e T4. Se há uma produção excessiva, ocorre de certa forma uma aceleração, entre aspas, muito grande do metabolismo. Então o metabolismo fica muito acelerado, tá? O indivíduo vai apresentar, por exemplo, de certa forma, taquicardia, aceleração dos movimentos respiratórios, insônia, o corpo fica muito aquecido, tá certo? Ele fica estressado, tá bom? Ele apresenta o bócio exoftálmico, que é digamos que, uma disposição do globo ocular mais para fora da órbita ocular, tá? É como se o olho ficasse esbugalhado, tá certo? Forma também o bócio, que é a formação de uma protuberância na região do pescoço, tá certo? E várias outras situações. Com relação ao hipotireoidismo, o indivíduo apresenta uma desaceleração metabólica, tá? Então ele vai apresentar, um aumento de peso, um sobrepeso, uma respiração mais lenta, uma sonolência, tá certo? Os movimentos musculares ficam mais lentos, diminui a tonicidade muscular, Ele apresenta cretinismo, que é uma situação progressiva de aumento, digamos assim, de uma situação de retardo mental, tá? O indivíduo vai perdendo capacidade cognitiva devido à desaceleração metabólica que ele vai apresentar. Porque não esquece, pessoal, os nossos neurônios, o nosso tecido nervoso, ele é um tecido que necessita de muita energia. Se ocorre uma diminuição metabólica em termos de produção energética, a cognição vai ficar, de certa forma, comprometida, tá? Então, ocorre um comprometimento cognitivo, tá? Nesse caso aqui do hipotireoidismo, tá bom? Aí outra situação. Além disso, o indivíduo também pode apresentar, deixa eu ver aqui, o bócio também, que é o aumento da protuberância aqui no pescoço, Enfim, várias situações vinculadas diretamente, tá certo? Ao hipotireoidismo, tá?
Pessoal, deixa eu só olhar um negócio aqui da minha câmera, ver se ela tá mexendo, se não tá, né? Porque eu tô com câmera nova, tô com ring light, a bexiga toda aqui, fui só verificar se tava tudo certo. Aí, pessoal, isso com relação agora ao T3 e ao T4, tá? Com relação à tireocalcitonina. Pessoal, a tireocalcitonina é um hormônio que, de certa forma, regula a calcemia. O que é a calcemia? O volume de cálcio no sangue, tá? Nesse caso da tireocalcitonina, tá? Ela, de certa forma, inibe a retirada de cálcio dos ossos. Lembrando que o principal depósito de cálcio do nosso corpo são os nossos ossos, tá? E esse hormônio, né, a tireocalcitonina ou simplesmente calcitonina, ela inibe a retirada de cálcio nos nossos ossos, beleza? Então esse hormônio é muito importante nesse sentido, tá? Algum tipo de disfunção relacionada a esse hormônio aqui, né, pode causar um desequilíbrio na calcemia do nosso, de certa forma, no nosso sangue, no aumento do cálcio no nosso sangue, tá? E pode provocar uma fragilidade também nos nossos ossos. Mas esse tipo de comorbidade está muito mais associado a um outro hormônio que eu vou falar já já para vocês, tá? É aqui, ó, tem uma situação, pessoal, nesse slide que é muito importante, tá? Que é com relação a um feedback. O que seria o feedback? O feedback, pessoal, é uma situação em que hormônios podem estimular a produção de outros hormônios ou hormônios podem inibir a produção de outros hormônios. Quando um hormônio estimula a produção de outro, né, a gente chama isso de feedback positivo, tá? Quando um hormônio ele inibe a produção de outro, a gente chama isso de feedback negativo. Isso é muito importante em muitos aspectos, até no ciclo menstrual também, tá? Aí, pessoal, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? É o hormônio tireotrófico, tá? Que é produzido, de certa forma, pela adenohipófise, em que esse hormônio ele induz a produção de hormônios tireoidianos, T3, T4 e tireocalcitonina, tá? Então, né, o hormônio tireotrófico, ele induz a produção de hormônios tireoidianos, né, induzindo a tireoide a produzir esses hormônios. Então, nós temos aí um feedback positivo, tá certo? Só que acontece é o seguinte, quando esses hormônios são produzidos em excesso, os hormônios tireoidianos, os próprios hormônios tireoidianos inibem a produção de hormônios tireotróficos, ou seja, os hormônios tireoidianos em excesso inibem, tá, a adenohipófise a produzir hormônios tireotróficos, beleza? Então nós temos aí um feedback negativo, tá? Em que os hormônios tireoidianos em excesso inibem a produção de hormônios tireotróficos que são produzidos pela adenohipófise. Não esquece, os hormônios tireotróficos são os próprios hormônios que induzem os hormônios tireoidianos, tá? Então, quando os tireoidianos estão em excesso, né, o hormônio tireotrófico está reduzido. Mas quando ocorre uma redução da produção desses hormônios tireoidianos, os hormônios tireotróficos estão, né, muito elevados, o que induz mais hormônios tireoidianos. Vou repetir para você não se confundir, tá? Aí nós temos aqui hormônios tireotróficos que induzem a produção de hormônios tireoidianos. Quando hormônios tireotróficos estão em excesso, eles vão induzir mais a produção de hormônios tireoidianos, beleza? Só que esses hormônios tireoidianos, quando estão muito altos, esses próprios hormônios, eles inibem a produção do hormônio tireotrófico, tá? Então, os hormônios tireoidianos, eles têm uma relação de feedback negativo, de retorno com o hormônio tireotrófico, tá? Então, o tireotrófico, ele estimula os tireoidianos e os tireoidianos, em excesso, inibem o tireotrófico, tá? O que acontece? Quando os tireoidianos estão em muito excesso, eles inibem os tireotróficos, contudo, os hormônios tireoidianos, com o passar do tempo, são reabsorvidos ou metabolizados pelo corpo e os seus níveis diminuem, tá? Quando os seus níveis diminuem, os tireotróficos sobem novamente para estimular mais os tireoidianos. E é assim que funciona, tá? E o ciclo se reinicia, tá? Então é basicamente isso. Feedback positivo, feedback negativo. Feedback positivo, hormônios tireotróficos estimulam os tireoidianos. Feedback negativo, os hormônios tireoidianos inibem o tireotrófico quando os mesmos se encontram em excesso.
tá? Aí, olha só, continuando aqui com as nossas glândulas, eu vou mencionar agora uma glândula chamada de glândula paratireoide. São as glândulas paratireoides ou paratireoidianas. Essas glândulas paratireoides, pessoal, são glândulas que estão presentes em uma região posterior da tireoide e formam um conjunto de 4 pequenas glândulas na porção posterior da tireoide, tá? Essas glândulas paratireoides, né, elas produzem um hormônio chamado de paratormônio. Esse paratormônio, ele induz a calcemia, ou seja, ele induz o aumento de cálcio na corrente sanguínea necessariamente, tá? Então, o que é que o hormônio, o paratormônio, né, ou paratirina, que é o PTH, o que é que ele faz? Necessariamente esse hormônio, ele induz a retirada de cálcio dos ossos para a corrente sanguínea, tá? E ele induz também, pessoal, a reabsorção de cálcio por parte principalmente dos túbulos dos nossos néfrons, tá? O que é que vai acontecer? Com esse aumento de cálcio, né, e tal, né, isso aí, né, juntamente com outros hormônios, que é a tireocalcitonina, isso regula a quantidade de cálcio no nosso sangue, né, a calcemia. Então, os paratormônios e a tireocalcitonina, ambos regulam a quantidade de cálcio no nosso sangue, tá? Cálcio, né, que está no nosso tecido sanguíneo mesmo, no nosso sangue, tá certo? Bem como também regula a retirada ou a deposição de cálcio nos nossos ossos, tá? Só que tem uma situação. Existem situações, né, em que pode haver uma produção excessiva desse hormônio, tá? Ou uma escassez da produção dele, tá? Quando ocorre uma produção excessiva desse hormônio, nós dizemos que o indivíduo ele apresenta um hiperparatireoidismo. No hiperparatireoidismo, o indivíduo apresenta uma grande produção nos paratormônios, beleza? E essa grande produção em excesso nos paratormônios faz com que, necessariamente, o indivíduo perca muito cálcio dos ossos, haja uma grande retirada de cálcio dos ossos, tá certo? Estimulando muito a calcemia, ou seja, o indivíduo vai ter uma hipercalcemia. Por quê? Porque muito cálcio é retirado dos ossos e cai na corrente sanguínea, beleza? Então há um estímulo aí da hipercalcemia, tá? Além disso, né, pelo simples fato de que os rins também vão atuar na grande absorção desse cálcio, tá certo? E esse cálcio vai ser muito depositado na corrente sanguínea, o indivíduo ele pode sofrer com a deposição muito grande de cálcio nos rins, tá? Nas artérias, nas veias e também no coração, causando uma calcificação, por exemplo, de vasos sanguíneos, uma calcificação de válvulas cardíacas, né, como por exemplo a tricúspide e a mitral, causando uma insuficiência valvar, beleza? Além disso, pode haver também a formação de cálculos renais nos rins, devido à grande absorção de cálcio e à deposição do mesmo nos nossos rins necessariamente, tá? Aí, pessoal, já o hipoparatireoidismo, ele faz com que haja uma mineralização excessiva dos nossos ossos, tá? Ou seja, a ausência do hormônio, do paratormônio, causa uma grande mineralização dos nossos ossos, beleza? Isso pode causar uma hipocalcemia, ou seja, uma deficiência de cálcio na corrente sanguínea e uma desregulação, digamos assim, tá? Na tonicidade muscular, tá certo? Em que isso pode causar, por exemplo, tetanias, né, que não são, de certa forma, voluntárias e são incontroláveis, que são contrações, espasmos musculares incontroláveis, involuntários, beleza? Aqui nós temos o ciclo do cálcio, ciclo entre aspas do cálcio, não confunde com o ciclo biogeoquímico, né? Aqui tem um ciclo do cálcio, tá? No nosso organismo, que é controlado aí, né, pela calcitonina ou tireocalcitonina, tá? E pelo paratormônio. Galera, a calcitonina, ela induz a deposição de cálcio nos nossos ossos. Já os paratormônios, eles induzem a retirada do cálcio nos nossos ossos, beleza? Então, no caso dos paratormônios, eles aumentam a calcemia, tá? Que é o cálcio no sangue, tá certo? No caso dos paratormônios, tá? E no caso, né, da calcitonina, ela diminui, né, a calcemia, que é a taxa de cálcio no nosso sangue, beleza? E aqui, pessoal, nós temos as adrenais ou glândulas suprarrenais.
que são glândulas que estão localizadas, né, acima dos nossos rins, numa posição mais superior dos nossos rins, tá? No caso das adrenais, né, existem duas porções dessas glândulas que, de certa forma, produzem hormônios diferentes. Existe uma porção da glândula, uma porção mais externa da glândula, chamada de região cortical ou córtex. Existe uma região mais interna dessa glândula, chamada de região medular, né? Ou medula das adrenais, das glândulas suprarrenais, tá? E existem, pessoal, hormônios diferentes produzidos por essas duas regiões das suprarrenais, tá? Existem hormônios, né, corticais, que são produzidos pelo córtex, tá? E existem hormônios medulares, produzidos pela porção medular, porção mais interna, tá? Dessas adrenais, dessas glândulas suprarrenais, tá? Aí só uma dicasinha, né? Todas as vezes que vocês se depararem com o termo corte ou corticoide em um hormônio, tenham certeza que faz uma relação a alguma porção cortical de alguma glândula. Necessariamente está mais vinculada à porção cortical das suprarrenais. Então, por exemplo, mineralocorticoides, né, são hormônios que controlam, né, a deposição mineral, digamos assim, de sais minerais na nossa corrente sanguínea, tá? A reabsorção deles, e esses hormônios são produzidos pela região cortical das adrenais, tá? Então, o termo corte ou corticoide, né, faz uma alusão ao córtex das adrenais principalmente. Beleza? Aí, ó, pegando um gancho aí dos mineralocorticoides, o mais conhecido, tá, é a aldosterona. Galera, a aldosterona, ela induz a reabsorção de sódio, tá, nos nossos túbulos renais. Então, a aldosterona induz uma grande reabsorção de sódio, principalmente nos túbulos renais, tá certo? E essa grande absorção de sódio que vai parar na corrente sanguínea causa uma volemia, tá? Uma grande volemia nos nossos vasos sanguíneos, o que induz, né, uma hipertensão arterial, tá? Hipertensão arterial é um pouco redundante, né? Mas enfim. Aí vejam só, essa aldosterona, ela age principalmente na região lá, né, do túbulo contorcido distal e na região também do ducto, né, coletor, beleza? Então age aí necessariamente nos túbulos renais, beleza? Aí pessoal, já o glicocorticoide, o mais conhecido deles, é o cortisol, tá certo? Em que o cortisol, né, ele induz uma neoglicogênese, que é uma produção de glicose, tá, por parte do fígado, a partir de lipídios e proteínas. Olha que doideira. Então, a partir de lipídios e de proteínas, pode haver a produção de glicose. E é induzida necessariamente pelo cortisol. O cortisol também tem uma ação anti-inflamatória, tá, e uma ação antialérgica, e pode inibir a síntese de RNA por parte aí das células dos tecidos linfóides. Beleza? O cortisol está muito vinculado ao estresse, tá? Em situações de estresse, né, o nosso organismo, ele também precisa estar preparado, tá, para condições adversas. Por esse fato é que há o aumento da glicemia na corrente sanguínea por parte do cortisol. O cortisol muitas vezes ele é tido como vilão, né, como hormônio do estresse. Mas ele é muito importante, tá? No sentido do controle necessariamente das reações alérgicas, tá? E no controle também das inflamações, dos processos inflamatórios, beleza? Então ele é muito importante para o nosso organismo em muitos aspectos, tá? Aí, pessoal, existem algumas comorbidades que estão associadas à produção, né, de cortisol, por exemplo, tá? E também de aldosterona, beleza? Quando aldosterona e cortisol se encontram em excesso, nós temos aqui uma comorbidade chamada de doença de Cushing, tá? Nessa doença, o indivíduo vai apresentar uma hiperglicemia, tá? Apresenta também uma fraqueza muscular e também uma hipertensão, tá? Então, ele vai apresentar uma hipertensão por conta da grande absorção da aldosterona, tá? E também uma hiperglicemia por conta aí da grande produção de glicose causada pelo cortisol, tá?
Além disso, a grande deposição de sódio na nossa corrente sanguínea e nos tecidos, provavelmente também, tá? Ocorre, né? Isso causa a formação de edemas, de inchaços no nosso corpo, no corpo do indivíduo que apresenta, né? E o indivíduo pode apresentar também uma situação aí, tá? De aumento de peso. Já na falta de aldosterona e de cortisol, né? Nós temos aí uma doença chamada doença de Addison, tá? Em que nessa doença o indivíduo apresenta, né, uma desidratação, tá? Uma hipotensão, tá certo? Uma hiperpigmentação na pele. Tudo isso está vinculado, tá certo? À falta de aldosterona e de cortisol necessariamente, tá? Além disso, né, no córtex das suprarrenais também há a produção de um hormônio chamado de hormônio sexocorticoides, tá? Que é o hormônio chamado dehidropiandrosterona. Esse hormônio, dehidropiandrosterona, é um hormônio, pessoal, em que ele é produzido em pequenas quantidades e está vinculado necessariamente, tá, à formação de características sexuais masculinas secundárias, características sexuais secundárias masculinas, como por exemplo, uma maior tonicidade, né, muscular, né, uma produção de pelos no rosto, né, no peito, né, etc. Tá? E esse hormônio, pessoal, quando ele está em excesso, ele causa uma masculinização, tá? Em excesso, uma masculinização em excesso, principalmente em mulheres, tá certo? Então, em mulheres pode provocar o surgimento de pelos no rosto, de barba, tá? E esses hormônios que estão vinculados, né, a características sexuais secundárias masculinas são chamados de hormônios, né, andrógenos, tá certo? Aí com relação ao virilismo, né, que é uma grande produção de hormônios sexocorticoides, tá? Em que no virilismo, em mulheres, ele causa uma masculinização muito grande. E esse hormônio, juntamente com a testosterona, que eu vou falar já para vocês, ele é muito utilizado como hormônio anabolizante, como esteroides, né? Como necessariamente a famosa bomba, digamos assim, né? Para aumentar o nível de massa muscular, tá? Esses hormônios estão vinculados, beleza, massa, né? Ao aumento do nível de massa muscular. Mas também estão vinculados a características sexuais secundárias masculinas. É por isso que a utilização desses hormônios causa necessariamente uma masculinização, tá? Então aqui nós temos um exemplo de uma mulher, né, que está com virilismo, mas causado provavelmente pela estrutura da mulher aqui, né, pela utilização como anabolizante, como bomba, digamos assim. E aqui nós temos, né, hormônios produzidos pela porção medular das suprarrenais, das adrenais, beleza? Aí nós temos o hormônio chamado aí de adrenalina ou de epinefrina, tá certo? E a noradrenalina, também chamada de noraepinefrina. Galera, a adrenalina e a noradrenalina agem de maneira parecida, tá certo? Ambas são utilizadas em momentos de emergência, tá certo? Ambas causam vasoconstrição, né, periférica, né, o que de certa forma causa uma palidez no rosto. Se o sangue ele flui muito para a periferia do corpo, para os membros, por exemplo, isso causa, né, uma diminuição do fluxo sanguíneo no rosto. Por isso que causa aquela palidez quando a pessoa está assustada, né? Aí, ó, causa também o aumento do ritmo respiratório, taquicardia, hipertensão, dilatação da pupila, contração dos músculos eretores de pelos, tá certo? Causa glicogenólise, ou seja, né, aumento da glicemia sanguínea a partir da quebra do glicogênio, formando glicose, tá? Em que esse hormônio, a adrenalina especificamente, ela ativa uma enzima chamada de fosforilase que induz essa conversão de glicogênio em glicose, tá? Enfim, tudo isso está vinculado, né, à adrenalina, mas também está vinculado à noradrenalina. Vocês devem recordar que eu falei de noradrenalina, tá certo? Quando a gente falou necessariamente de sistema nervoso, tá certo? Falando que a noradrenalina, ela era um neurotransmissor, mas ela também pode ser tanto neurotransmissor quanto um hormônio. Tem uma dupla função, tá? De neurotransmissor e uma função hormonal, tá certo? E essa noradrenalina, pessoal, ela também, né, em condições normais do nosso corpo, ela se encontra em quantidades mais basais.
em quantidades menores, em quantidades pequenas, tá? E nessas quantidades basais ou pequenas, a noradrenalina controla, por exemplo, tá certo? Os batimentos cardíacos, controla a pressão arterial, os níveis de glicose no sangue. Então a noradrenalina, né, em quantidades basais do nosso corpo, ela serve como regulador de algumas funções corporais básicas, tá, do nosso organismo. Beleza? Aí aqui, pessoal, nós temos aqui, né, uma glândula importantíssima, que é uma glândula anfícrina ou mista, tá? Que é o pâncreas. O pâncreas apresenta basicamente, né, uma função exócrina, tá, na produção de suco pancreático na nossa digestão, tá? E apresenta também uma função endócrina na produção principalmente, né, de glucagon e de insulina, tá? O pâncreas, a anatomia pancreática, ela é dividida em cabeça do pâncreas, corpo e cauda do pâncreas, tá? Em que o pâncreas, ele apresenta células específicas chamadas de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans, elas podem ser de dois tipos, alfa e beta. As ilhotas alfa, tá? Elas produzem um hormônio chamado de glucagon, tá? Em que o glucagon, ele induz, né, um aumento da glicose circulante na nossa corrente sanguínea, tá? O glucagon induz a conversão de glicogênio em glicose, ou seja, o glucagon ele é glicemiante, pois ele aumenta a glicemia no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, tá? Só que, né, existe um outro hormônio, tá, que é a insulina, que é produzida pelas ilhotas beta, tá? A insulina, ela é de certa forma antiglicemiante. Ela está presente na membrana plasmática de várias células da nossa corrente sanguínea, em que, né, a insulina ela induz a absorção da glicose por parte dessas células. Então ela é antiglicemiante, tá certo? Fazendo com que, né, a glicemia na corrente sanguínea em si tenha uma redução, tá? Existem, pessoal, duas comorbidades associadas, tá, à insulina, tá? A falta da produção da insulina ou a insuficiência da insulina, beleza? Existe a diabetes mellitus tipo 1, que surge mais ou menos durante a infância ou na adolescência, em que desse tipo de diabetes aqui, algumas células de defesa do nosso organismo terminam, né, destruindo, de certa forma, as ilhotas beta, terminam atuando na destruição das ilhotas betas, o que termina culminando aí numa deficiência da produção de insulina, tá? Isso na diabetes mellitus tipo 1. Na tipo 2, é quando a insulina ela é produzida de maneira, digamos que insuficiente, tá certo? E ela normalmente surge na fase adulta, podendo até surgir na adolescência e tal, mas vai depender de alguns comportamentos que o indivíduo apresenta. Por exemplo, se o indivíduo tiver, né, sei lá, uma certa obesidade, um sobrepeso e tal, isso vai facilitar o surgimento desse tipo de diabetes, beleza? Só que em ambas as situações há uma carga genética por trás aí da diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, tá? No caso agora, né, dos hormônios, né, que estão vinculados aos testículos e aos ovários, né, os hormônios produzidos pelas gônadas, beleza? Aí nós temos aí a testosterona, que é um hormônio produzido necessariamente, tá, pelos testículos. Lembrando que os testículos ficam alocados no saco escrotal, fora do corpo do homem, tá? Justamente porque a espermatogênese para ocorrer necessita de uma temperatura basal abaixo da temperatura basal do nosso corpo, tá? Por isso que os testículos ficam alocados em uma porção para fora do corpo, dentro de um saco escrotal, beleza? Aí, pessoal, a testosterona, tá certo? Ela é um hormônio que induz necessariamente a formação de características sexuais secundárias masculinas, a masculinização do corpo do indivíduo, tá? E elas são produzidas, a testosterona é produzida necessariamente pelas células intersticiais de Leydig, né? Em que, né, esse hormônio induz a formação aí, né, da barba, né, a voz mais grave, né? Induz também o aumento da tonicidade e do desenvolvimento muscular, né? Enfim, características sexuais secundárias masculinas. Esse hormônio também é muito utilizado, tá certo?
na manutenção da tonicidade muscular como um hormônio anabolizante, como um hormônio, digamos que esteroide, né? Uma bomba, digamos assim, tá? Só que, pessoal, o termo anabolizante, a gente fala assim anabolizante para falar sobre as bombas, mas o termo anabolizante, né, faz referência a qualquer substância, tá, que induz a construção de moléculas, de, sei lá, construção de tecidos. Então, o termo anabolizante é um termo utilizado para construção, beleza? Então, por exemplo, a testosterona, ela é um hormônio anabolizante, um hormônio que induz a construção muscular, por exemplo. Entende? Então, né, os hormônios anabolizantes sintéticos são utilizados como bomba, tá? Com o intuito de aumentar a massa muscular, tá? Porque ele justamente tem essa função anabolizante. Então, pelo fato dele ter naturalmente a função anabolizante, é que ele é chamado de anabolizante. Entende? Então, o termo anabolizante é um termo natural, normal, tá? De situações de construção tecidual ou construção de moléculas, enfim, que ocorrem no nosso corpo, tá? Aí, vê só. Com relação ao estrógeno, pessoal, o estrógeno, ele é necessariamente, tá, um hormônio que é produzido pelos nossos ovários, tá certo? Em que esse hormônio, ele regula o ciclo menstrual, tá? E ele é responsável também pela formação de características sexuais secundárias femininas, tá certo? Isso no caso do estrógeno. Além disso, nas mulheres, o estrógeno também pode induzir, tá, a fixação do cálcio nos ossos, beleza? Já a progesterona, além de regular também o ciclo menstrual, ela induz a formação do endométrio, tá? Que é, na verdade, entre aspas, tecido, tá? É uma mucosa que há no interior do útero das mulheres, que serve para receber, tá, o blastocisto após, obviamente, a fecundação. Então, quando ocorre a formação do blastocisto, o blastocisto ele vai invadir, vai invaginar esse endométrio que está localizado na região intrauterina, tá? Vai se fixar nesse endométrio e vai se desenvolver no endométrio, beleza? E a produção desse endométrio é produzida por esse hormônio chamado de progesterona. Então, a manutenção do endométrio ao longo do ciclo menstrual, ela é, de certa forma, controlada pela progesterona. Quando os níveis de progesterona caem muito, né, a mulher termina realizando, né, a descamação do seu endométrio, ou seja, termina menstruando, tá? Aí, com relação, né, ao timo, né, o timo é um órgão linfóide, mas tem função endócrina também, tá? O timo produz hormônios chamados de timosina, tá? E timopoietina, tá certo? Esses dois hormônios, eles induzem necessariamente a maturação de linfócitos, especificamente linfócitos T, tá? Não esquece que linfócitos T, né, existem 3 tipos. Tem os auxiliares, né, tem os linfócitos T citotóxicos, enfim. Existem vários tipos de linfócitos T, tá? E a maturação deles ocorre basicamente a partir aqui dessa timosina e da timopoietina, tá? Esse timo fica localizado numa região aqui, né, do tórax mais superior, tá certo? Acima do mediastino, que é essa região aqui intermediária, né, onde o coração se instala. Então, uma porção mais aqui, ó, superior, acima do mediastino, né, nessa região aqui, nós temos o timo, tá? Em que esse timo, né, ele tem várias funções associadas necessariamente, tá certo, ao nosso sistema imunitário, beleza? E, obviamente, né, é um órgão linfóide, então está vinculado ao sistema linfático, beleza? Meus amores, por hoje é só, tá? Agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? Espero que tenha gostado da aula, tá? Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.